She's tired of feeling let down. I just want some support. He's ready for something new. We've been in this rut for ever. From Purple, creators of The Grid, comes a mattress that cradles, comforts, and supports no matter how you sleep, and won't ever have that stuck feeling like memory foam. I thought I knew what comfort was. Yeah, this is like Comfort reinvented. Purple, the feel-good hit of the summer. Go to purple.com/sleepin for a free set of sheets plus a free pillow with the purchase of select mattresses. Terms apply. Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Então, por isso, essa mudança, né? Então, quando no final das contas não há nenhuma infração gravíssima, essa elevação do teto para 40 pontos, quando tem apenas uma infração gravíssima, 30, e no caso tenha duas ou mais, aí sim os 20 pontos, e excluindo, né, os motoristas profissionais, porque esses de fato são mais expostos. Tem uma exposição grande e a carteira de motorista representa a sua carteira de trabalho. Olha, novas e importantes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor nesta segunda-feira, dia 12 de abril. Sobre a validade da carteira, por exemplo, motoristas com até 50 anos de idade passam a ter uma carteira nacional de habilitação válida por 10 anos. Já os condutores com idades entre 50 e 70 anos mantêm-se com o documento válido por 5 anos, como era até antes dessa mudança na lei. Outra mudança importante em relação à pontuação. A partir de agora, a lei determina um sistema de gradação de 20, 30 ou 40 pontos para a suspensão da carteira de motorista, conforme haja infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses. Esse episódio aqui do podcast 15 Minutos detalha e analisa que recado vem dessas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O convidado é o engenheiro e especialista em trânsito, Celso Mariano. Estão entrando em vigor mudanças aí no Código de Trânsito Brasileiro, né? E aí eu queria começar assim direto, perguntando como se diz na lata, né? As mudanças, elas melhoram ou pioram o Código de Trânsito, hein, Celso? Com exceção de uma delas que eu destacaria como benéfica para a segurança, acho que todas as outras pioram, mas essas duas respostas, Márcio, assim, sob o viés da segurança. O governo tem, desde que propôs, né, o projeto de lei 3267, isso foi em 2019, tá? Isso que está entrando em vigor hoje é a lei 14.071, que resulta de uma provocação do Executivo Federal. O próprio presidente Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio entregaram nas mãos do então ministro, então chefe lá da Câmara dos Deputados, um projeto de lei, o 3267. Daí passou 2 anos, né, entre as duas casas legislativas e pela cara do Rodrigo Maia na época, né, presidente, a gente já sabia que teria muita discussão. Porque bem naquele período estimava-se que existiam mais de 300 projetos de lei prevendo alterações do CTB. E é claro que um projeto apresentado pelo Executivo Federal ganharia assim, a preferência da análise. E foi o que aconteceu. Mas já na origem não tinha muita coisa boa assim, no viés da segurança, embora veio já com um certo tempero, assim, com uma argumentação do governo, de que aquilo ali traria facilidades no dia a dia, na vida do cidadão, iria descomplicar a vida do cidadão. E de fato, um que outro processo burocrático ficou simplificado. Mas como em trânsito, até por uma questão de bom senso, nós temos que pensar em segurança, então não é bom não. Minha opinião é de que não é bom. O que, especialmente, quais seriam os pontos que mudam no Código de Trânsito que, na sua avaliação, podem ser prejudiciais à questão da segurança no trânsito, hein, Celso? 2 em especial, viu, Márcio? Primeiro é a questão aí da validade do exame médico, que é a própria validade da CNH, que na prática foi dobrada. O que até ontem era 5 anos, hoje pode ser 10 anos, e também os pontos de virada demarcados para quem vai ter a sua CNH suspensa, que também até ontem era 20 e a partir de hoje pode chegar até 40. Então isso passa um recado, em ambos os casos passa um recado assim de que trânsito não é
muito importante, especialmente a questão aí da suspensão da CNH, né? Quer dizer, nós aumentamos a tolerância do quanto que alguém pode ser infrator para daí ter a punição máxima, que é a suspensão e, na sequência, a cassação. Isso não é bom no sentido de que a gente sabe que tem um percentual, embora não seja a maioria dos condutores, a maioria de fato não é do tipo que fica desobedecendo, especialmente aquelas infrações mais associadas à questão da segurança, como velocidade, furar sinal vermelho. Ainda bem, né, é relativamente uma minoria, mas são infratores contumazes. Não há por que afrouxar com eles a regra. Quer dizer, a gente está indo, Márcio, na contramão do que os países que têm o trânsito melhor resolvido do que nós fazem. Né? Enquanto todos estão tornando mais rigoroso, nós estamos afrouxando. Quer dizer, na sua avaliação, essa questão de aumentar, lógico que como eu expliquei aqui, inclusive na abertura já do episódio, a gente tem um sistema com essa entrada em vigor da lei, agora é um sistema de gradação, né, de 20, 30 ou 40 pontos para suspensão da carteira de habilitação. Mas na sua visão, então, essa possibilidade de ter que chegar até 40 pontos para suspender a carteira, passa um recado de uma certa leniência aí maior com infrações de trânsito, Celso? Sem dúvida, né? Porque, veja, embora o argumento do governo até seja razoável, assim, quando você escuta ele e analisa administrativamente o que eles estão dizendo. Aliás, hoje, nesta segunda-feira, teve uma coletiva com o ministro Tarcísio, e ele reforçou isso, os Detrans não estavam conseguindo dar conta do volume de suspensões por uma questão de infraestrutura e por uma incompetência, né, de lidar com esses processos. Então acontecia que muitos condutores já deveriam estar suspensos e o processo demorava muito, se arrastava muito, porque os Detrans não davam conta. Então, usando isso como argumento para dizer, não, então é melhor a gente aumentar a tolerância. Óbvio que isso não faz sentido, né? E traz uma preocupação, porque até ontem funcionava assim: se o Márcio acumulasse 20 pontos ou ultrapassasse 20 pontos, né, mesmo que com infrações leves, do tipo estacionou onde não podia, né, não vamos falar aí daquelas mais graves como excesso de velocidade, furar o sinal vermelho, foi só por estacionamento, e acredite, é possível em 12 meses, que é o critério atual, você chegar a 20 pontos. Então havia um castigo de ficar um tempo sem dirigir. Esse tempo nos últimos anos ele era de 1 mês e subiu para no mínimo 6 meses, quer dizer, a gente vinha num agravamento da punição. Essa medida mudou hoje para 40 pontos, o dobro da tolerância. Tem critérios, na verdade ficou assim, são 3 faixas, até 20 pontos, até 30 pontos e até 40 pontos. Quem que pode ir até 40? O Márcio, por exemplo, que não tinha nenhuma infração gravíssima, né, nesse exemplo que eu dei, porque você só tinha multas de estacionamento irregular. Então você poderia chegar até 40 pontos para só então ser submetido, né, a essa punição de ficar sem dirigir e ter que fazer um curso de reciclagem. Mas se esse condutor aí, o Márcio, cometeu uma infração gravíssima que contribuiu para essa soma de pontos, ele só pode chegar em 30, ou quando chegar em 30 ele será suspenso, melhor dizendo. Agora, se ele tiver 2 ou mais gravíssimas, ele já vai ser suspenso com 20 pontos. A gente privilegia, quando a gente faz isso, o bom condutor, e a gente penaliza mais o mau condutor. É assim, tem uma análise de fundo que no Brasil adotou o sistema chamado Demerit Points, né, os pontos negativos, como um mecanismo para desestimular as pessoas a descumprirem a regra. E nesse sentido, o Demerit Points, esses pontos que se acumulam, eles são eficazes, mas quando você olha outra, uma coisa é olhar metade do copo vazio, outra metade do copo cheio, né? Quando você olha pelo lado. Mas e qual é o lado positivo disso? Não, o lado positivo é mostrar que vale a pena cumprir a regra. Daí o Demerit Points não é tão bom assim, não é tão eficaz, mas é o que temos e não era exatamente ruim. Agora, quando nós afrouxamos tudo sem fazer uma reavaliação de qual é a infração mesmo que dá 3 pontos, e a que dá 4, e a que dá 5, e a que dá 7, e a que é agravada, nós temos uma surpresa aí, que é o erro básico que daí nenhum legislador teve coragem até hoje de mexer, que é o seguinte: você tem pontos se você esquecer de comunicar
o endereço, a mudança de endereço. Você tem pontos no prontuário se você não fez a documentação da venda do veículo, ou quando comprou um veículo usado não comunicou. Isso não tem nada a ver diretamente com a segurança. E aí repousa um erro conceitual muito, muito sério. Nós deveríamos ter pontos e multas pesadas para aquilo que afeta a segurança, e não para tudo. Então a gente tem uma pirâmide invertida, sabe, Márcio? Nós temos muito mais infrações graves e gravíssimas do que leves e médias. Isso também está na contramão do que todos os outros países, inclusive países que utilizam com sucesso esse sistema de pontuação, fazem. Então nós estamos meio perdidos aí. Mas isso não é o pior, Márcio. Para os chamados condutores profissionais também tem uma diferença em relação à questão dos pontos, né? É exatamente isso que eu ia falar, que é o seguinte: até ontem, né, que hoje já está valendo a nova, mas até ontem então era esses 20 pontos, também era possível cair na suspensão por ter cometido uma daquelas infrações da lista de 15 chamadas, apelidadas de autossuspensivas. O nome não é muito adequado, mas pegou assim como apelido. O que é isso? Disputa de racha. Se o Márcio for flagrado disputando racha, ele tem uma suspensão direta independente dos pontos. Bom, essa parte aí das autossuspensivas não foi mexida. E ok, eu acho que foi a única coisa que eles olharam: isso tá bom, não vão mexer. Deviam ter feito isso para outras coisas. Por exemplo, até ontem, o condutor das categorias C, D e E, quando eu falo C, D e E, eu estou falando de caminhão, ônibus e veículos articulados, né, tipo jamanta, carreta, condutores dessa categoria que exercem atividade remunerada, quer dizer, tem EAR escrito lá na sua CNH, eles poderiam solicitar um benefício chamado curso preventivo de reciclagem, que é o seguinte: para um condutor profissional, às vezes significa perder o emprego, ficar sem dirigir, encarar um curso de reciclagem. Então, o legislador também, né, por leniência, para passar a mão na cabecinha desse nosso condutor profissional, inventou o reciclagem preventivo. Antes de chegar nos 20, entre 14 e 19 pontos, ele poderia fazer só o curso de reciclagem, zerar seus pontos sem ficar afastado um dia sequer da direção. Esse é o chamado curso preventivo de reciclagem. Na nova regra, que agora tem aqueles limites de 20, 30 e 40, todo mundo que tiver atividade remunerada marcado na carteira, independente da categoria, quer dizer, eles ampliaram para A e B. Ampliar está correto, porque a gente tem motoristas profissionais em motos, né? Em carros da categoria B, como os taxistas, motoristas de Uber, enfim. Eles ampliaram para todas as categorias, mas colocaram daí o limite de 40 pontos. Quer dizer, quem é condutor profissional não cai na regra de 20 e 30, ele está direto na regra dos 40, e ele pode fazer o curso preventivo de reciclagem a partir dos 30 pontos. Ora, acho eu que vai ter uma enxurrada de pessoas pedindo para pôr o EAR na sua CNH, mesmo que não sejam condutores profissionais, para usufruir, então, meio que para garantir esses 40 pontos. Então, os legisladores não enxergaram isso. Aliás, não foi por falta de aviso, sabe, Márcio? Nós do Portal do Trânsito, um site brasileiro que cuida muito desse assunto há muitos anos, a gente se sente absolutamente comprometido com informações de segurança. Nós temos mostrado isso desde a apresentação do projeto de lei. Não conseguimos sensibilizar os nossos deputados e senadores, que acabaram, né, mandando lá para a sanção presidencial uma lei que contém essas benesses. Queria saber sua avaliação, a questão da validade da CNH. Então, quando os motoristas, condutores, né, com idades entre 50 e 70 anos, mantém-se com o documento válido por 5 anos, como era até ontem, né? Exato. Agora, os motoristas com até 50 anos, quer dizer, a partir ali dos 18 até os 50, passam a ter a CNH válida por 10 anos. Isso é uma boa ou não? Eu acho que não, também pelo motivo de que nós estamos nos afastando, né, do controle da saúde desse indivíduo. Por que isso é importante? Porque num período longo, quanto mais longo o período, obviamente, se agrava, nós podemos perder, né, uma informação importante, do tipo: o Celso quebrou a perna. O Celso teve uma lesão no joelho, no cotovelo, que atrapalha a direção, ou que está fazendo falta. Pior, ele teve uma amputação, ou ele passou a ter que usar óculos.
E passando 5 anos já é um tempo, né, um intervalo grande. Imagine 10 anos. Aqui também, né, o governo arrumou um argumento que é razoável, é defensável. As pessoas mais jovens mudam um pouco as suas habilidades neuromotoras. É verdade, mas fazer essa extensão do prazo sem colocar algum mecanismo para contrabalançar é uma temeridade. Então, até ontem, Márcio, era o seguinte, era 5 anos no máximo, lembrando sempre que isso é a critério médico. Até ontem, o médico poderia considerar que o Celso, apesar de hoje estar com uma boa saúde, mas ele já detectou lá algum processo em andamento que, o Celso vai perder a saúde muito rápido, não vou dar 5, vou dar só 4. O médico podia fazer isso. E se o Celso tivesse 65 anos completos ou mais, até ontem, ganharia no máximo 3 anos. Bem, a partir de hoje, quem for fazer o exame médico está sujeito a 3 faixas, né? Então, como você bem falou, menos de 50 anos, portanto, até 49 anos, o médico pode dar até 10 anos de validade da CNH. Entre 50 anos completos e 70 anos, até 69, pode dar 5 anos. E a partir de 70 anos completos, 3 anos. Obedecendo, então, essa medida que, reafirmo, ela é racional, ela faz sentido, né? Quanto mais velho, menor deve ser esse intervalo. Porém, nós perdemos uma oportunidade aí muito grande, primeiro, de não mexer nisso, isso já era bom, não precisava ter mexido. Segundo, de ter trazido junto, já que quer facilitar a vida do cidadão para aumentar essa frequência, porque realmente, né, tem uma burocracia aí que é meio chata, né? Você agendar o exame, enfim. Mas poderia ter associado, por exemplo, o Brasil, que tem um SUS que funciona tão bem, e aí eu não estou ironizando, é verdade. Claro. Nós temos uma parte sensacional no SUS. Nós poderíamos associar alguma coisa assim. O Celso acabou de consultar com um oftalmologista, ou com um fisiatra, ou mesmo com um fisioterapeuta, e foi detectado um problema que está avançando. Ou ele vai ter que usar lentes, senão ele não enxerga mais direito o suficiente para longe. Ora, isso interessa para a condução. Então, se esse profissional da saúde comunicasse isso para o Sistema Nacional de Trânsito, poderia ser automática a exigência, né, dessa nova condição. Sem falar aqui, Márcio, da questão emocional, psicológica, né, as doenças mentais, que daí é um outro universo que também é detectado nesse simples exame de saúde no momento de fazer a primeira habilitação ou de renovar, que simplesmente foi, né, esquecido. Então, também não é bom, embora dê a impressão de que, puxa vida, tem o dobro do intervalo para precisar voltar no Detran, é bom. É bom mesmo, né? Dá mais conforto. Mas para segurança no trânsito, né? Obviamente que não é. Está havendo um rigor muito maior com a questão da pena de reclusão e a proibição da substituição por pena alternativa, no caso de morte ou lesão corporal provocada por condutor sob efeito de álcool e droga. Eu acho que isso é uma mudança muito importante. Queria dizer o seguinte, você no começo da conversa, você falou que, eu perguntei aquela na lata, né, se era bom, se era ruim pro código, você citou que tinha um aspecto que para a segurança do trânsito que eu acho que era bom. É o seguinte, embora não estivesse no projeto original do governo, e por isso que é bom no sistema que temos, né, com todos os defeitos que tem, isso é uma coisa boa. O projeto de lei pode sofrer alterações, inclusive de itens que não estavam lá originalmente, foi bem o caso. O senador Fabiano Contarato conseguiu emplacar, apresentou e foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e o presidente não vetou um mecanismo que dissocia um direito que está previsto no Código Penal de troca de penas. Aquela questão lá do cerceamento de liberdade, então ficou assim. No projeto original, aliás, o que tínhamos no CTB até ontem, quem bebesse, dirigisse e matasse no trânsito, poderia se beneficiar daquela famosa troca de prisão por pagar cestas básicas, serviços comunitários e assim por diante. Esse dispositivo que passou e está valendo desde a meia-noite de hoje, que bom, e isso é o ponto para comemorar, não poderá usufruir dessa possibilidade de conversão. Então, quem beber, dirigir e matar no trânsito, agora, pela lei, pelo Código de Trânsito, vai efetivamente para a cadeia. A conferir, né, Márcio? Com certeza. Bom, Celso, com certeza a gente tem muita coisa mais para falar sobre trânsito, a gente volta a conversar em futuros episódios aqui do podcast. Obrigado por participar, um abraço. Grande abraço para você e para os ouvintes.
Ponto final em mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. O 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais! Get ready to cheer on Team USA. Sign up for Xfinity Internet and get a Flex 4K streaming box free and Peacock Premium included. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Peacock subscription required. Xfinity, proud partner of Team USA. Okay, parachutes ready. Boy, the things I go through to get auto loan rates as low as 0.99% APR for 60 months on new vehicles with PenFed. You are aware that you don't have to be a military member to save hundreds on your auto loan, aren't you? Anyone can join PenFed. As someone terrified of heights, I probably should have looked into that. Probably. Drop me off at the shore. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/autos or call 1-800-247-5626. Advertised rates available through the PenFed car buying service. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.